Boa tarde a todos. É com imensa alegria que eu estou aqui hoje, né, nessa plateia tão bacana e com um projeto tão lindo. Que bom que a UFMG pôde presenciar um pouco do que vocês fazem aqui, né, de forma tão exemplar. Eu queria parabenizar os organizadores do evento, porque você conseguir fazer um evento desse tamanho, com 4 eixos, é o que a gente quer, né, porque o abuso não tem como a gente trabalhar exclusivamente em cada área. Então, eu estou muito feliz de estar participando aqui e muito feliz de ver todos vocês aqui, todo mundo querendo trocar saberes. Então, esse é o momento de troca de saberes, né? Então, espero que venham muitas perguntas para que a gente possa compartilhar um pouquinho do conhecimento. O meu foco hoje, como eu sou dentista, odontopediatra, né, e professora da UFMG, é trabalhar a identificação e notificação por dentistas, né, o foco na odontologia. A definição do abuso infantil. Então, o abuso infantil já foi bem explicado na palestra anterior, né? Então, eu vou até pode passar um pouquinho mais para frente, eu vou trazer mais os dados. Então, para iniciar, eu queria trazer um pouco dos dados de pesquisa de nossos alunos, nossa equipe de pesquisa. Fizemos um estudo com os dados do SINAM, do Sistema de Vigilância Sanitária. Essa foi uma dissertação do nosso aluno, que trabalhou a violência infantil no Brasil 2011 a 2021, em crianças de 0 a 9 anos de idade, né? Então, a gente observa os dados, 401.058 casos de crianças de 0 a 9 anos. E quando a gente identifica a frequência do abuso infantil, ela foi, principalmente, né, 63% das crianças tinham de 0 a 4 anos de idade. Mas por que de 0 a 4 anos? Estou falando aqui do abuso infantil ou da violência infantil. Essa nomenclatura ela é muito distinta, como a Thaís falou, né? Porque a grande maioria dos abusos é encontrado nos dados do SINAM, que eu costumo dizer que os dados do Sistema de Vigilância Nacional do Brasil é a ponta do iceberg, né? O que chega lá realmente é a ponta do que a gente sabe que é muito mais amplo. Então, a negligência ela aparece como primeira, né? Dentro dos tipos de abuso, ela vem como uma maior frequência sendo a negligência. Aí, se tratando da negligência, de 0 a 4 anos, assim como a Thaís falou, é uma idade muito desprotegida, sem capacidade de se proteger, né? E também, eu vou falar até mais adiante um pouquinho, num país como o nosso, né, com tantas iniquidades sociais, a gente tem a negligência estrutural, que é algo que precisa realmente de um trabalho intersetorial para a gente conseguir resolver. A residência é o local que mais acomete, a mãe e o pai são os agressores com maior frequência, e nos chamou a atenção o fato da violência psicológica e sexual ser 2 a 3,5 vezes mais notificada entre as meninas. A partir desse dado, eu tive outra aluna interessada em fazer, da dissertação de mestrado, uma pesquisa mais aprofundada, com os dados do SINAM, sobre a violência sexual. Essa foi uma dissertação da Poliana Musi, minha aluna de mestrado, no qual nós avaliamos, foram identificados uma frequência de 107 mil casos de crianças de 0 a 9 anos que sofreram abuso sexual no período de 10 anos. Olhando esses dados, e isso também, como eu sou dentista e odontopediatra, amo crianças, como todos vocês, né, me chocou muito saber que quase 70% da violência sexual dos dados que chegam ao SINAM foi estupro, né? Então, assim, isso é um tema que a gente vem trabalhar, mas é um tema que choca a gente, a cada frase, a cada palavra, porque a gente gosta muito e ama muito criança, especificamente eu. Então, a idade mais frequente foi de 5 a 9 anos, mas a gente vê que é 55,5%. Então, não tem uma diferença muito grande, né, de 5 a 9, de 0 a 4. Mas só que, olha só, as meninas negras, elas sofrem mais violência sexual na maioria dos casos, né? Então, aí a gente vê a violência sexual, além da violência estrutural, no que se refere ao racismo. Também isso é um dado importante que nos chamou a atenção. E a recorrência, gente, 52%, né, das crianças passaram por abuso sexual mais de uma vez. Também é um dado que muitos nos chamou a atenção. Mas o que também impactou foi que as razões das taxas das vítimas de violência sexual infantil foram maiores no sexo feminino do que no masculino, variando de 2 a 7,52. Né? É uma variação enorme. Imagine isso. Pode passar, por favor.
Eu trouxe também alguns estudos que foram desenvolvidos por nossa equipe de pesquisa, nossos alunos de graduação e pós-graduação. Esse estudo foi uma revisão de escopo desenvolvida por nossa aluna de graduação. Então, trabalhamos novamente com profissionais de saúde, no que se refere à identificação e notificação, com estudos que envolviam médicos, pediatras, enfermeiros e dentistas. Então, foi possível identificar, nessa revisão de escopo, que 89,50% dos médicos, pediatras e enfermeiros identificaram. Mas, no que se refere à notificação, esse percentual ele baixa de 47% a 8%, sabendo que a grande maioria foi pesquisa com autorrelato. Quando identificamos estudos que foram desenvolvidos por agências de proteção e delegacia, essa prevalência ela fica de 1% a 5% de notificação. Ou seja, estamos vendo, mas não estamos notificando, não é verdade? E o que é que impacta nesse comportamento de não notificação ou baixa notificação dos dentistas e profissionais da área de saúde de uma maneira geral? Dentista, vocês vão ver nos próximos estudos, é o que menos notifica. É a falta ou a limitação da intersetorialidade entre serviços de proteção e saúde. É uma grande limitação, na verdade. Eu trabalhei muitos anos na estratégia de saúde da família, continuo trabalhando com atividades com a comunidade, apesar de ser professora da UFMG, nós desenvolvemos muitos projetos sociais, e a gente tem muita dificuldade nessa comunicação com o Conselho Tutelar. E, para que a gente possa realmente fazer uma capacitação que, de fato, ela consiga trazer alterações, a gente tem que ter um trabalho intersetorial, que abranjam todos esses eixos que a gente está vendo aqui. Então, esse foi um dos problemas, a falta de confiança nos serviços de proteção. Isso aparece em quase todos os estudos, né? Os profissionais de saúde não têm confiança no serviço de proteção. E também que essa suspeita do abuso, ela vai muito de acordo com o limiar da suspeita. O que é isso? Eu suspeito que esse paciente meu possa ter sofrido abuso a partir, muitas vezes, das experiências pessoais e até mesmo crenças. Por exemplo, a palmada, gente, eu levei palmada e, para mim, não me prejudicou nada, né? Isso foi o relato de muitos dentistas. A palmada foi educativa. Então, se eu não percebo que a palmada é um abuso físico, será que eu vou identificar? Então, as capacitações são super importantes para que a gente troque esses saberes, escute e trabalhe a partir da demanda. Desenvolvemos outro estudo na estratégia de saúde da família, agora com 715 profissionais, foi um estudo representativo, no qual, dos 414 profissionais de saúde que identificaram casos de abuso infantil, apenas 171 realizaram a notificação. Novamente, o gap é gigante entre quem identificou e quem, de fato, fez a notificação. Um dado que eu acho interessante é que os pediatras notificaram muito mais casos de abuso físico infantil que os dentistas, mas numa razão de chance de 6 vezes mais. Mas o que acontece? O abuso físico, pela literatura e pela clínica, vivência clínica nossa, ele acomete cabeça e pescoço em criança muito mais frequentemente. Porque nós, dentistas, não estamos notificando. E, muitas vezes, não estamos identificando. Porque somos, muitas vezes, o último, comparado com o pediatra. A literatura traz, a gente vê isso. Aqui, em Curitiba, vocês têm a alegria e poder de estudar isso na universidade. Mas a grande maioria dos cursos de odontologia não traz o conteúdo de violência infantil como conteúdo do seu currículo. E eu vou falar mais adiante como se trata isso na nossa universidade. A confidencialidade foi uma barreira. Muitos dos profissionais que participaram do estudo, eles não acreditam que a notificação é confidencial. E mesmo que seja, alguns profissionais até falaram no estudo qualitativo que eu vou apresentar posteriormente, é confidencial. Mas onde eu trabalho, todo mundo vai saber que a notificação foi aqui, porque eu conheço todo mundo. Essa criança veio exclusivamente para ser atendida por mim. Então, por exemplo, tiveram algumas unidades de saúde que nem segurança tinham na porta para dar suporte a esses profissionais.
Outra pergunta que eu jogo também para a gente discutir posteriormente. Será que a gente tem o suporte ideal para fazer a notificação? Será que a gente tem esse suporte? E aí, a partir do resultado com os profissionais, nós vimos que os dentistas eram os que menos notificavam, resolvemos aprofundar e trabalhar só com dentista, da Estratégia de Saúde da Família de Belo Horizonte. Participaram do estudo 181 dentistas. Dentre eles, 40% haviam identificado algum caso de abuso, mas apenas 6% realizaram a notificação, mostrando o que já tinha apontado no estudo anterior. Um dado que eu achei interessante foi que ter feito a graduação, pós-graduação, com foco maior em odontopediatria, foi 4,50, uma razão de prevalência mais associada ao maior número de notificações. Isso não era especialização, gente, é ter feito qualquer disciplina, qualquer curso, palestra, que tivesse o foco à pediatria. Então, essas pessoas, elas notificavam mais. E aí, um dos nossos alunos que conduziu esse estudo, na época era aluno de doutorado, Fernando Oliveira, como ele coletou o dado, ele chegou para mim e fez: prof, o pessoal lá chama prof, eu não sei aqui, de uma forma carinhosa. Aí fez: prof, eu tenho uma hipótese de que esses 6% não notificaram. Eles acham que notificaram. Porque foi uma pesquisa quantitativa, foi aplicado um questionário, mas teve um dos dentistas que eu perguntei: tá, mas como que você notificou? Eu encaminhei para o assistente social. Aí ele fez: vamos fazer um estudo qualitativo? Gente, eu disse assim: Fernando, eu não sei nada de estudo qualitativo, eu trabalho com estudo quant, né? Aí eu fui estudar estudo qualitativo e a gente desenvolveu esse estudo, que trouxe resultados muito interessantes. Foi também com os dentistas da Estratégia de Saúde da Família, e foi feita nas 9 regionais de Belo Horizonte. E o que é que a gente viu? A pesquisa qualitativa ela é tão interessante, porque o quant te traz uma realidade. Tá? 6% relataram que notificaram. Mas aí você vai aprofundar. Tá, notificou como? Como é que você fez isso? Né? E vamos explorando, que a qualitativa ela faz assim: mas me fala mais, me conta. Então, isso faz com que a gente consiga aprofundar um pouquinho esse conhecimento. E o que é que a gente descobriu? O que é que se passa na cabeça do dentista quanto à identificação, né, a partir dessas entrevistas? Que tanto o abuso físico quanto o abuso sexual, a negligência parental e o abuso psicológicos, eles são considerados como abuso a partir da intensidade e da gravidade. Se for uma coisa que ele põe para palmada, eles não acham grave. Então, eles nem percebem como abuso. Não estou nem falando de notificação, a gente está falando aqui de concepção. E essa concepção ela é permeada, né, pelas experiências individuais, pelas experiências culturais, pela formação e capacitação e pelas experiências profissionais. E eu já dei alguns exemplos em relação a isso. Vamos ver em relação ao próximo slide, no que se refere à concepção da notificação e dos sistemas de proteção, que é outro problema que nós identificamos, que também está em consonância com a literatura. Que o dentista, né, na realidade, ele percebe a notificação e o sistema de proteção, de uma maneira geral, como uma conotação mais punitiva, né, em que causa mais prejuízo do que benefício. Ora, se eu percebo dessa forma, será que eu vou, de fato, notificar? Né? Eu tenho uma concepção de que, por exemplo, que eu até fiz nós fizemos, minha equipe e nossos alunos, um infográfico sobre a diferença entre o que é notificação e o que é denúncia. Denúncia é da área jurídica, sim, né? E a notificação é uma informação para o sistema de proteção, que é completamente diferente. Mas se eu percebo que aquilo traz mais prejuízo e eu percebo que a notificação é uma denúncia, será que eu vou notificar? Se eu vou achar que vai separar a criança da família? E o Conselho Tutelar não tem esse poder. Né? Ele está ali para proteger a vítima e, muitas vezes, para tentar reinseri-la no equilíbrio familiar. Então, isso é o que se passa, e também a notificação ela também é permeada pela intensidade do abuso. Tá, se não deixa marcas, eu não notifico, porque não foi grave. Então, esse é um dos problemas por qual, né, estamos com essa
com aquele baixo percentual, a necessidade de confirmação e suporte também os dentistas precisam, mas que isso, na realidade, não chega a ser uma limitação, porque é importante que nós trabalhemos de uma forma multiprofissional e que temos essa discussão sobre será que é? Né? A gente sabe que a mera suspeita eu já posso notificar, mas nada me impede de discutir com os colegas, de várias áreas, inclusive. E o receio, né, da quebra de confidencialidade do notificador. Então, ele realmente isso aparece novamente aqui. E que isso tudo levou a um comportamento de não notificação. Ou seja, quando a gente pergunta, você notificou algum caso de abuso infantil? Como e onde? Ele dá todos esses trajetos aqui. A grande maioria encaminha para a assistente social, encaminha para a atenção secundária, mas quando você pergunta, tá, mas como que você fez? Você preencheu a ficha de SINAM? Você ligou para o Disque 100? Você ligou para o Conselho Tutelar próximo? Não. Então, na realidade, todos esses dentistas que participaram do estudo, de fato, eles não estavam notificando. Né? E existia sempre, na fala dos dentistas, um sentimento assim, tá, mas assim, eu sou dentista. Né? Isso é função da assistente social, isso é função do psicólogo. Então, é uma falta de pertencimento à nossa classe. Né? Quando eu falei que, pelo menos o que se refere ao abuso físico, cabeça e pescoço são as áreas mais afetadas. E a gente ainda tem uma coisa muito importante, né, os dentistas. Quantas vezes uma criança vai à consulta odontológica? Vamos pensar. Ela tem um tratamento ortodôntico a cada 15 dias. Ela tem várias cáries. Toda semana ela vai no dentista. Então, o dentista tem uma oportunidade única de identificar, de ver aquela criança diversas vezes, que nem sempre o pediatra que trabalha no consultório, né, um consultório clínico, ele não vai ver toda semana. Né? Ele vai ter aquela consulta dele, que muitas vezes é de 6 em 6 meses, a depender do caso. Agora, eu vou falar um pouquinho para os dentistas e para todo mundo. A identificação de sinais e sintomas, como que a gente pode suspeitar, dentro da odontologia, o que é que pode me levar a achar que talvez eu esteja diante de um caso de violência infantil? Lesões inexplicáveis na boca, face e corpo, hematomas em diferentes estágios de cura, como vocês podem identificar na figura acima. Então, a criança que vem e que toda vez que chega para você está com hematomas em áreas que não são usuais de ter e com diferentes estágios de cura, né, tem que ser investigado. O evento sentinela, ou seja, criança de 0 a 6 anos de idade, com 9 ou mais dentes permanentes ou descidos, com cavidades, necessitando de restauração ou extração. Isso pode caracterizar uma negligência, não é verdade? Mesmo que seja uma negligência estrutural, mas pode caracterizar uma negligência. Medo excessivo, retração, comportamento agressivo. Eu vou contar um fato para vocês que nos fez suspeitar e acabamos tendo a confirmação. Não foi nem eu que fiz a confirmação, mas foi uma colega. Uma criança estava anestesiando na nossa clínica da UFMG, uma criança de 7 anos de idade, estava sendo anestesiada, a lágrima estava descendo, escorrendo, e ela não se mexia. Ela tinha um comportamento totalmente apático. E aí a professora chegou junto, pediu para o aluno parar um pouquinho o procedimento, chegou junto da criança, acolheu, e quando foi acolher, que se aproximou da criança, ela encolheu em posição fetal. Essa criança nós encaminhamos para a psicologia da UFMG, e ela, de fato, estava sofrendo abuso sexual do enteado, que tinha 14 anos de idade. O pai e a mãe trabalhavam fora. Então, olha como são diferentes contextos. Mas a gente, sim, pode identificar na cadeira do dentista, sim. Né? Relatos de criança ou responsáveis. Tivemos uma mãe que, de fato, relatou que a criança de 5 anos havia sofrido abuso sexual pelo pai biológico, né, que também, vocês vão ver outros dados, muitas vezes é o pai biológico também. E, durante o atendimento, a criança tinha uma série de cáries, era uma criança muito vulnerável. Nós identificamos que ela chegou cheia de marcas nos braços, em tempos de cicatrização diferentes. Né? E aí, na terceira vez que ela veio, eu perguntei, mãe, me conta uma coisa, aquela intuição. O pai da Janine, como que ele está? Ah, doutora, ele voltou, está outro homem, está renovado. Pessoa, né? Alguma coisa está acontecendo.
Sentei, conversei com ela, e eu achei tão bacana a Thaís falar, porque parece que a gente combinou, né, Thaís? Assim, uma coisa se encaixa na outra. Muitas mães não têm condição, muitas vezes, de ajudar, de dizer assim, não faz mais isso com a minha filha, porque a gente tem o abuso intergeracional também. Então, eu conversei com essa mãe. Disse, mãe, isso aqui está acontecendo um abuso, sim. Ela negou e desapareceu da clínica. Mas, como profissional de saúde, eu fui lá, peguei a ficha clínica e fiz a notificação do Disque 100. Né? Então, não cabe a nós, dentistas, investigar, mas cabe proteger a criança. É nossa responsabilidade. E também ver as inconsistências entre o relato do responsável e da criança. Muitas vezes, você pede o pai para sair um pouquinho, ou a mãe, vê a história contada por um e a história contada pelo outro. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe também algumas dicas para acrescentar na ficha clínica do dentista. Né? Então, como que você vai fazer o registro de documentação? Então, anotar detalhadamente os achados clínicos e radiográficos. Então, vocês vão anotar a localização, como essa lesão está, a gravidade, a frequência com que ela aparece. Tirar fotografias, respeitando a ética e a privacidade. O que é isso? Aí eu estou vendo que no palato duro, eu vou trazer foto para vocês, tem uma contusão ali entre palato duro e palato mole. Eu vou fazer uma foto disso. É uma documentação. Pode ser que se trate de um abuso sexual forçado, né? Sem identificar o rosto da criança. Registrar o comportamento da criança, eu dei um exemplo, né? Já tivemos criança também que urinou na cadeira, pode ser de medo também. Então, não é um sintoma apenas, nenhum sinal. É um conjunto de situações que vai nos identificar, ajudar a identificar. Característica do ambiente familiar, a Thaís falou isso. Né? Renda, número de pessoas, descrição de outras crianças na casa, como é o relacionamento em casa, se tem relatos de maus-tratos, que contexto essa criança se encontra. Muito importante a gente anotar isso na ficha também. E encaminhar a criança para avaliação e acompanhamento psicológico, como foi o caso que nós encaminhamos lá na UFMG. Eu trouxe algumas imagens para vocês que podem ser sinais de abuso físico em crianças, sinais na cavidade bucal. Então, lesões em boca. Então, se eu tenho múltiplos traumatismos, dentários e fraturas ósseas em diferentes estágios de consolidação, eu posso estar diante, sim, de um abuso físico. Né? Se eu tenho laceração do freio labial, eu posso estar diante de um abuso sexual, né? Um sexo oral forçado em criança. Tá, Patrícia, mas criança cai muito. A gente ouve muito isso das mães. A criança cai muito. Mas não tem a região que é comum e tem a região que não é comum. Né? Então, olha lá, lesões não sugestivas de abuso físico infantil. Então, abrasão no joelho, canela, testa, bochecha, braço e queixinho. Né? Então, essas são regiões que a gente pode esperar que aí seja mais comum. Mas, diante da suspeita do abuso, o profissional ele deve considerar não apenas as lesões isoladamente, mas o contexto em que o menor está inserido. A interação com o cuidador, o comportamento e todas essas condições que eu estou discutindo aqui com vocês. Trouxe também alguns exemplos clínicos, né, de situações que eu possa suspeitar de um abuso sexual. Né? Então, a gente tem um condiloma combinado, que parece o couve-flor, que é contaminação pelo vírus HPV. Então, quando a gente vê hematomas, úlceras, eritemas ou petequias, né, entre palato duro e mole, isso tem uma forte associação com o abuso sexual forçado, tá? Ou com sexo forçado ou abuso sexual. Se eu tenho contusões no palato duro, também, né, eu tenho uma suspeita aí. E eu tive um caso de uma criança que chegou exatamente com essas manchas entre palato duro e mole. Na época, eu não tinha vivência da violência infantil. Chamei logo uma professora de patologia, disse, me ajuda aqui, que eu não tenho essa vivência clínica só de livro. Que é outra coisa que eu acho importante, gente. A gente tem que saber a limitação da gente. Hoje em dia, eu tenho outro preparo para conseguir identificar. Chamei a professora, nós discutimos e caminhamos a criança, inclusive, para poder fazer o exame de sangue, para ver se estava contaminada com HPV. E esse caso não deu contaminação, que não quer dizer que não tenha ocorrido o abuso, quer dizer que o agressor não estava contaminado. Mas falamos com a família e acabamos tendo que fazer a notificação
Porque a mãe foi no pediatra, olha essa história, gente, e o pediatra trouxe um diagnóstico de herpangina atípica. Não cabe a mim aqui julgar. Sou dentista, né? Temos uma médica aqui que vai falar, uma pediatra maravilhosa, Maria Cristina. Mas, assim, a herpangina, ela costuma dar manchas no corpo inteiro. Então, no mínimo, foi uma condição diferente. Então, se eu não tenho certeza, é isso que eu digo, não sou eu que vou julgar, mas cabe a mim notificar, sim. Se eu suspeito, eu tenho que notificar. E aí, como que a gente identifica o abuso emocional na sala do dentista? Muitas vezes a gente pode identificar na sala de espera. Essa frase que está aqui, até um nome feio, eu não vou nem ler, gente, mas é que eu ouvi da mãe, tá? Então, isso é um abuso emocional, né? Então, teve uma situação também que a mãe pegou o chinelo e fez assim, eu vou te bater se você não entrar. Eu fiquei entre a mãe e a criança, fez, você não vai bater, não. Né? Enfim, então, muitas vezes o comportamento, eu acho que alguns de vocês já vivenciaram isso, é de uma agressão verbal impressionante na sala de espera ou até mesmo dentro do consultório. Então, isso também se trata, né, de um abuso emocional, que são ações que revelam rejeição, depreciação, amedrontamento, desrespeito, discriminação, cobrança ou punição exagerada, responsabilidade excessiva para a idade, a Thaís falou isso, né, Thaís, também, e privação do convívio social, o isolamento da criança. E aí eu trouxe para também trabalhar um pouquinho os tipos de abuso, a negligência estrutural e intencional. Então, assim, tem muitos dos casos, naquele estudo qualitativo que eu falei para vocês, que os profissionais de saúde, principalmente os dentistas, não consideravam negligência. Pode passar, por favor. Por se tratar de uma família extremamente vulnerável. Olha só, gente, alguém que mora numa condição dessa, será que ela tem condição e meios econômicos, sociais, para dar os direitos básicos da criança? Não, não tem. Mas nem por isso deixa de ser negligência. Por quê? Porque a omissão de responsabilidades por parte de instituições, Estado e sociedade que resulta em violação de direitos básicos é a negligência estrutural. Moradia, acesso à saúde. E a Thaís também falou isso. Parece que a gente combinou, né, Thaís, a apresentação hoje aqui. Aí temos a negligência intencional, que é aquela que os pais têm toda a condição e, deliberadamente, ele não provê os meios de sobrevivência da criança. Então, uma das falas do estudo qualitativo foi assim, da dentista. Fez, olha, a gente sabe que é negligência, porque a mãe vem como a rainha e a criança como vagabundo, com a boca repleta de cáries, na fala que foi escutada na pesquisa. Então, a gente tem uma noção do que seja a negligência intencional e a estrutural. Os alunos fizeram um infográfico que eu achei muito didático, que eu achei interessante, por causa dessa pesquisa qualitativa da gente, que nós podemos perceber que havia uma confusão entre notificação e denúncia. E a gente quis esclarecer isso, né, para a comunidade como um todo, tentando fazer um pouquinho da popularização da ciência, né, numa linguajar, os alunos que criaram e explicaram, é só para trazer para vocês até o fluxo onde a gente vai. Então, gente, a notificação de abuso ela é compulsória, né? Então, conforme o artigo 245 do ECA, se o cirurgião dentista, né, ou profissional de saúde, não comunicar os casos de maus-tratos contra criança ou adolescente que conhece ou que suspeita, poderá ser penalizado por infração com multa de 3 a 20 salários de referência, aplicada em dobro em caso cometa novamente o mesmo erro. Quando eu li isso, me chamou a atenção, assim, eu digo, como será que o nosso Conselho Federal de Odontologia, será que tem alguma coisa sobre abuso, já que tem a força de lei federal? Aí eu fui lá na resolução do Conselho Federal, a 118/2012, e a única coisa que eu encontrei, que remete muito distantemente, é zelar pela saúde e pela dignidade do paciente. Será que isso tem a ver com abuso? Será que a gente não podia ser mais enfático? Aí eu entrei novamente na página do Conselho Federal de Odontologia. E aí eu fiquei feliz com o que eu encontrei. Tá, ele não está no regimento nosso, mas ele está aqui claramente orientando os dentistas que, em suspeita de maus-tratos, o dentista tem a obrigação legal de notificar o caso ao Conselho Tutelar, sem necessidade de apresentar provas, com sigilo garantido, sendo sugerido não interferir pessoalmente na situação.
Então, está lá, a orientação está dada, mas talvez, eu até trouxe até a Luciana, que ia trazer hoje aqui, para a gente talvez pensar, enquanto classe, para discutir isso, que talvez devesse vir sim um regimento. Né? Pode passar, por favor. Aqui, nós desenvolvemos um guia de abuso também como resultado das nossas pesquisas e fizemos uma capacitação que, no final, eu vou falar rapidamente. Então, na realidade, é um fluxograma de notificação de casos de abuso infantil por dentista. Se eu tenho uma suspeita, a primeira coisa que eu tenho que pensar assim, eu preciso de um atendimento emergencial? Eu tenho risco, né? É urgência? É emergência? Caso seja, eu vou acionar o SAMU ou o Corpo de Bombeiros. E aí eu vou realizar a notificação. Ah, não, eu não tenho necessidade, né, de um atendimento imediato. Então, eu posso ir por dois caminhos. Dentista da rede privada, ele tanto pode fazer o Disque 100, fazendo a notificação de forma confidencial, como contactar o Conselho Tutelar de referência do seu local de trabalho. E o dentista da rede pública, como eu falei, né, a violência infantil é obrigatória, então ele tem que preencher a ficha do SINAM. Todos esses casos, e eu acho muito importante que a Thaís tenha me antecipado, é a responsabilidade dos profissionais de saúde como um todo de não apenas notificar. Nós temos a obrigação, o dever de encaminhar para o suporte psicológico à família e à criança. Pode passar, por favor? Eu trouxe esse artigo, né, porque me chocou quando eu li, aí eu quis trazer para vocês. Como dentista, esse aqui é um estudo, que é uma revisão de estudos qualitativos. Né, pegou todos os estudos qualitativos que tinha na época, de qualidade, avaliou os participantes que foram adultos que sofreram abuso, adolescentes que sofreram abusos, né, e profissionais de saúde. A Thaís até falou um pouquinho sobre isso, que a revelação do abuso sexual infantil, olha só, somente 16% a 25% das crianças que sofreram abuso sexual o revelam antes da vida adulta, de acordo com os estudos qualitativos, que fez parte desse estudo. E me chocou muito, porque quando você vê a média do tempo para revelar, é de 20 a 40 anos do abuso sexual. É muito tempo, gente. É muito sofrimento guardado. Né? Então, isso me impactou muito também. E aí, esse estudo abordou os aspectos positivos da revelação e os aspectos negativos, que a Thaís também abordou, né, só pegando um caminho um pouquinho diferente. Os aspectos negativos, perda da confiança, dos relacionamentos, bullying. Eu achei interessante essa frase do artigo. As crianças, os adolescentes que foram abusados na infância, eles disseram assim, olha, o mundo se divide em quem sabe e quem não sabe que sofremos abuso. Em quem sofreu e em quem não sofreu. É muito forte. Né? E os adultos, os aspectos negativos é sempre o sentimento de abandono e culpa. Agora, os aspectos positivos para adolescentes que foram abusados na infância, de uma maneira geral, a revelação é tão traumatizante que só identificaram, de acordo com esse estudo, aspectos positivos, o adolescente que teve um suporte emocional. Quem não teve suporte emocional não consegue ver nessa fase de desenvolvimento, a Thaís pode falar, essas perguntas eu vou deixar mais para a Thaís, né, nenhum aspecto positivo, de tão forte que é o impacto. Né? Mas esses que tiveram o suporte emocional foram os que conseguiram, né, identificar uma possibilidade de ter futuro. Olha que frase, né, de tão forte que é. E os adultos, sim, porque os adultos que sofreram abuso na infância, eles tiveram tempo para maturar, trabalhando isso com o suporte, eles identificaram a ausência de culpa, libertação, mas que o ponto fundamental era a expulsão do agressor de casa e o suporte. Aqui eu estou enfatizando a importância do acompanhamento. Né? Não basta notificar, é fundamental para proteger a criança, sim, mas nós temos responsabilidade sobre essa revelação, sobre essa notificação. Então, temos que encaminhar. Nós temos os centros de referência especializados da ciência social em Belo Horizonte, aqui com certeza também tem os CREAS, né, de acompanhamento psicossocial da criança e da família. Em Recife, em Belo Horizonte, nós temos ótimos CREAS, eu tenho experiências bem interessantes com o CREA também, e o acompanhamento não só do psicólogo, mas do médico, do dentista e do assistente social.
Porque se eu estou pensando em estratégia de saúde da família, o assistente social ele tem que saber o que aconteceu. Ele está ali, ele sabe toda a estrutura social daquela comunidade. Aqui eu vou falar um pouquinho da capacitação que nós fizemos, que foi um evento presencial em 2024, no município de Mariana, mas foi uma demanda da Prefeitura de Mariana, que fez parte do projeto de educação permanente da Secretaria Municipal de Saúde. Há também a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu fiquei muito feliz, porque isso, na realidade, foi um produto técnico do mestrado profissional de nossa aluna Poliana, que trabalhou com aquele estudo do abuso sexual do Sinam. E nós tivemos 64 participantes, mas ficamos muito felizes com a possibilidade de intersetorialidade. Então, vocês estão vendo aí que tivemos profissionais de saúde, gestores da saúde e desenvolvimento social, da educação, da assistência social, alunos da área de saúde, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e, principalmente, tivemos 4 participantes do Conselho Tutelar. Gente, eu ainda vou fazer um trabalho mais profundo com os conselheiros tutelares, porque, se a gente não trabalha com eles, a gente também não avança. Pelo menos em Belo Horizonte, não tem comunicação. Eu encaminhei para o Conselho Tutelar e o retorno para o dentista, para o médico pediatra. Como que foi? A gente tem uma falha muito grande. Nós começamos essa capacitação com, a gente chama de vinhetas, mas, na realidade, são casos clínicos, pode passar, por favor, em que todos os participantes respondiam pelo celular, para a gente ver como que todo mundo pensava. Aí, no segundo momento, a gente fez uma exposição teórica sobre o conceito, sobre a violência infantil, a identificação, fluxo de notificação, resultados das pesquisas, e, no final, nós distribuímos 50 guias de abuso infantil de prevenção para todos os profissionais, de forma que ficasse um guia de prevenção para dentista, e não só prevenção como fluxo, em cada unidade de saúde da cidade, para que ele tivesse onde consultar. E, no final, trabalhamos com roda de conversa sobre experiências de abuso infantil identificado. Esse momento foi muito rico e muito difícil, porque, quando a gente abre para uma conversa, é um tema muito doído e muito sofrido, e a gente tem que segurar o tempo para conseguir finalizar. Mas valeu muito a pena. Pedimos sugestões de melhoras para o reconhecimento e para a notificação. E saímos de lá também, distribuímos uma ficha para os participantes, para que eles apontassem as barreiras e os facilitadores na identificação do abuso e avaliassem o evento. Então, agora, a gente tem um material, eu chamo isso não de capacitação, eu chamo isso de sensibilização. Porque eu penso que, para você fazer uma capacitação, eu tenho que trabalhar com aquela população a partir da demanda dela e construir conjuntamente com ela, que vai ser o próximo passo Mariana, que está muito aberta, ainda bem, para você ver. A UFMG está em Belo Horizonte. No presente momento, não conseguimos esse diálogo com a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. Ainda não, mas estamos a caminho. Pode passar, por favor? E eu inverti um pouquinho. Eu vou falar como que eu vim trabalhar nesse tema. Esse é o encerramento. Então, as discussões de abuso infantil elas começaram a partir de um projeto de extensão de traumatismo dentário na dentição decídua. Então, esse projeto ele começou em 2007 e virou referência em Belo Horizonte. Então, todas as crianças que têm traumatismo, bebezinho que cai, vai todos para essa clínica que eu coordeno, que eu criei, que faz parte de um programa de trauma que atende desde a dentística até a odontopediatria e cirurgia. E aí começamos a ter alguns casos como esse da foto que eu mostrei para vocês, que eu fiz, gente, E até então a gente não tinha um olhar focado na violência infantil. E aí, um dos alunos, que foi o Fernando, que está comigo até hoje, ele é professor substituto nosso e é professor de 2 universidades particulares. Então, o Fernando fez, professora, prof, vamos fazer uma pesquisa sobre esse tema? Até então, eu trabalhava com traumatismo e outros temas. E aí, começamos primeiro o sentido inverso, com as pesquisas e com a clínica suscitou a pesquisa, e aí fizemos pesquisa de trabalho, conclusão de curso, dissertações, tese. E aí essas pesquisas me fez assim, eu preciso trabalhar isso na escola, de toda forma. Então, aí a gente criou disciplinas optativas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E aqui são alguns resultados de alguns artigos que nós desenvolvemos e pesquisas. E agora, pela primeira vez, veja só, desde 2007, que eu tenho um projeto de traumatismo. Somente agora eu consegui que o 3º período tivesse esse conteúdo como obrigatório. Por quê? Porque a gente tem os encargos didáticos, a gente não consegue incluir um tema de uma hora para outra. Fizemos uma reforma curricular
e agora ela é obrigatória para que todos os alunos do terceiro período participem, e não só aqueles que participem de pós-graduação, de extensão, de disciplina optativa. Então, eu já acho um ganho, mas acho que vocês aqui estão muito avançados, vocês já têm esse conteúdo há muito mais tempo. Pode passar, por favor? Então, eu termino com essa frase que eu acho impactante. Eu acho que o silêncio permite a violência. Pode passar, por favor. Agradeço à Universidade Federal do Paraná, imensamente a professora Luciana, que me convidou. É um prazer estar aqui com vocês. E é isso. Se der alguma dúvida, estou à disposição no próximo momento. Muito obrigada.